Olá. Pronto. Então vamos começar com essa primeira pergunta, tá? Ok. O primeiro bloco, só para te lembrar, é sobre a introdução e a trajetória como profissional. Então a gente vai falar um pouquinho sobre você como pessoal e profissional ali no âmbito, né, do seu segmento. Então vamos lá. Igor, conta um pouco pra gente sobre a sua trajetória, né? O que te levou a estudar fisioterapia e a se especializar principalmente em massoterapia clínica voltada à saúde íntima masculina? Eu sempre gostei muito da arte do corpo e como o nosso corpo ele reflete quem a gente é, principalmente quando a gente fala em desempenho. E quando a gente cuida do corpo, quando a gente tem uma outra pessoa para cuidar do nosso corpo, a gente começa a entender que as coisas não funcionam do jeito que a gente acha que funciona. Então, acho que a fisioterapia e a massoterapia, elas são complementos uma da outra, até porque o seu desempenho, ele vai ser muito maior do que você acha que é. E quando tem uma outra pessoa para conduzir isso, tudo fica mais fácil. E quando você é um profissional da área da saúde, você conduzir a pessoa é como se ela te desse uma parte dela e falasse, tome, é seu. Então, acho que isso é o mais bonito da profissão. É saber que tem uma pessoa confiando em você. E você pode suprir essa necessidade daquela outra pessoa. E eu acho que é isso. É importante. Entender o outro e passar isso adiante é muito dessa bom. Confiança. Sim, com certeza. Eu sei que a ideia, inclusive, de expandir seus atendimentos para além de Salvador, ela surgiu de uma maneirazinha assim, inusitada, né? Me conte um pouco aí como é que foi isso. Eu não sou de Salvador, eu sou de Santo Amaro. Eu vim para cá em 2016. Só que eu vim para estudar biologia, me formei e depois eu fui para fisioterapia. Só que eu fiz o Instagram. E o Instagram apareceram algumas pessoas, né? Já que o alcance ali é maior. Falando, poxa, você atende em Feira, você atende em Lauro, você atende em outras cidades. Só que, né, gente, eu sozinho atendendo e não dá pra você estar chegando em outras cidades. E aí, eu já tinha aquela ideia do tipo, como eu posso fazer pra chegar em outras pessoas de maneira mais fácil, mais tranquila. E foi aí que surgiu o Whey, que foi, inclusive... A gente pode falar do Whey assim? Ou o que é que você acha que a gente tem que fazer? Tipo, a gente... Sim, fica bem bacana? Fluido. Porque fica bem fluido. Aí você já pode falar, não, inclusive o nome do aplicativo e tal. E já joga. Beleza, pronto. E foi daí que surgiu o aplicativo Whey, que tem essa imagem maravilhosa dela, que é a ligação entre dois homens, simbolizando o Yin e o Yang. Pra quem não sabe, tanto o homem quanto a mulher tem as duas energias, o Yin e o Yang, e é o equilíbrio dos dois. Então, dois homens também podem ter tanto o Yin quanto o Yang pra equilibrar um ao outro. Interessante. E o Whey, ele veio através disso, que é o equilíbrio íntimo. Ele veio pra levar esse conhecimento para outra pessoa. Afinal de contas, a pessoa ela já conhece o corpo, mas ela precisa trabalhar o corpo dela. E como é que a gente pode fazer isso? Ensinando, mostrando através de vídeos como a masturbação ela pode ser conduzida de uma maneira mais divertida, né? Mais leve, mais fluida. Ótimo. Você atende muitos homens, né? Com questões profundas ali, que sentem vergonha de falar sobre aquele tabu, né? Que a gente sabe que o brasileiro tem muito de falar sobre, né? Principalmente homens. Tem alguma história, assim, que você... De algum cliente seu que você gostaria de compartilhar pra gente? Até pra mostrar mesmo, assim. A massoterapia tântrica, ela tem muita história, né? Eu tenho clientes que tem vários níveis de consciência em relação ao preconceito. Eu tenho aqueles que sabem que o pensamento que eles têm é um pensamento preconceituoso do tipo, poxa, eu vou deitar na maca de um homem que eu nunca vi pra ele tocar o meu corpo, e se tiver algum tipo de julgamento. Eu acho que as histórias mais loucas e divertidas que tem são as pessoas que têm medo do julgamento. Tanto o aplicativo, o Equilíbrio Íntimo, quanto eu sempre falo para os clientes, gente, não existe julgamento. Se você está buscando uma ajuda de um profissional em qualquer área, é porque você quer ajuda. Então não ache que você vai para qualquer médico e você vai ser julgado lá dentro. Não, ele vai te acolher e vai falar, tá acontecendo isso, isso e isso. Dentro do nosso mundinho gay, a aparência, ela importa muito.
E pessoas que não se acham bonitas por serem gordas ou por serem muito magras ou por não terem um brinquedo sexual muito grande, eles sempre têm vergonha, sempre têm medo de um julgamento. Tanto que alguns falam, poxa, Igor, eu tenho um pinto pequeno. E eu tenho muita vergonha disso. E eu acho que é isso que tá me proibindo de ir até você. Então, como é que você deixa de cuidar da sua saúde por causa de um detalhe que eu não tô nem aí? Até porque, afinal de contas, ninguém vai se importar com nada em você. Sim. Você está indo para ser cuidado através de um profissional. E acho que as histórias mais estranhas são essas. E também, né, dos parceiros que trazem a seus parceiros sexuais, porque sabem, como por exemplo, eu tenho uma paciente mesmo que o marido dela sofre de ejaculação precoce. E ele, eu acho que ele nunca reconheceu isso em relação ao relacionamento deles. Só que a mulher, ela sente, né? Sim. Ela sente porque não demorava. Então ela, né, já que vinha pra mim, falou, Igor, toma aqui meu marido, estarei aqui vendo, porque ele se sentiria mais confortável através disso. Sim. E aí a gente trabalha no corpo dele com a pessoa ali também. Afinal de contas, seu parceiro sexual pode estar lá dentro da sala vendo o trabalho sendo feito. Para aquelas pessoas que querem conversar, porque a terapia tântrica, ela é uma terapia que você tem que conversar com o seu terapeuta. Você tem que falar, olha, acontece isso, isso e isso, eu tenho essa e essa segurança, e é através disso que eu quero melhorar. Porque, gente, não adianta nada você performar algo, você ter uma disposição sexual grande e você sofrer de ansiedade. Essa ansiedade vai atrapalhar o seu desempenho sexual. E o que acontece na maioria dos homens que acaba ouvindo pra mim. Tanto os casados quanto os solteiros. Principalmente os solteiros. Os solteiros sofrem. Ave Maria, os solteiros sofrem demais. Ótimo. Aí a gente já vai entrar na parte já de falar sobre o aplicativo. Sim. Tá? Tem... Só pra gente abrir um extra, caso você queira, tem algo além dessas informações, assim, sobre a sua trajetória que você queria contar pra gente, você queira falar? Eu acho que tá perfeito do jeito que tá. Porque é o básico, né? Acho que já falei basicamente tudo. Não tem muita coisa pra falar, não, inclusive. Perfeito. Tranquilo. Então vamos entrar ali na questão do aplicativo? Pronto, beleza. Qual é o principal? Deixa eu reformular para o corte ficar mais tranquilo. Qual é o principal erro que os homens cometem na hora da masturbação e como o aplicativo ajuda a mudar essa mecânica, né? Porque fica ali muito tipo do mesmo. Sim, né? Sim. A masturbação mecânica, ela é uma masturbação que é mais perigosa, porque você acha que tá fazendo certo e não tá. Como, por exemplo, eu tenho pacientes que têm 30, 35, 40, 45 anos que se masturbam de uma única maneira. Ou seja, você acha que é você pegar o brinquedo e fazer a movimentação de cima para baixo. Só que existe a memória muscular e também existe a chamada síndrome do punho de ferro, que é quando a musculação do seu pênis entende que aquele movimento é o certo. Até porque ele tá vendo aquilo ali há 30, 40, 50 anos. Então ele entende que aquela pressão que você bota é a verdadeira, que aquela força que você bota é a verdadeira, a velocidade, até o modo como você lubrifica. O seu pênis, ele reconhece aquela força, ele reconhece aquele modo que você faz. Então... Só que, gente, é o problema da síndrome do punho de ferro. Quando uma outra pessoa toca em você, ou quando você está penetrando uma pessoa, aquela pessoa não vai conseguir fazer aquilo que você faz há 45 anos. É 45 que eu digo a idade que a pessoa tiver. Sim. Ela não vai conseguir reproduzir o mesmo movimento que você tem. Então, o que acontece? Existe a ansiedade, existe o famoso brochar, né? Que a pessoa, ela vai ter uma disfunção erétil naquele ato e ela vai botar a culpa na outra pessoa. Como, por exemplo, eu tenho um paciente que já me disse que a mulher dele não estava mais apertadinha do jeito que ele conheceu ela. Como, do mesmo jeito, com casais gays que falam que um parceiro não estava mais apertadinho do jeito que ele conheceu ele. Sim. Só que o problema é você. E a pessoa tem que ter a noção em falar que ela é um ser humano, ela tá errando. Então, reconhecer esse erro é um dos grandes fatores que vai fazer com que o seu relacionamento melhore, que vai fazer com que a sua masturbação, ela melhore também. Falando um pouco mais também do aplicativo, existem duas formas, né, do aplicativo ali, da utilização do aplicativo. Tem uma parte gratuita, né, que inclusive é sobre respirações, né, técnicas de respirações.
Como é que essa técnica de respiração, ela ajuda, ela impacta, na verdade? Vou reformular, peraí. Tá, ok. Tava tão boa. Não, tá perfeito. Eu me viro ali no quarto, né? Tá bom, vamos lá. Como as técnicas de respiração Sim. e meditação que você ensina lá no aplicativo, ela impacta no controle, né, que a pessoa vai ter da ansiedade e inclusive da ejaculação precoce. Bom, a pessoa ela tem que entender que a respiração ela é a base de tudo. Então, quando você aprende a respirar, você não controla apenas a sua ansiedade, você controla também a sua ejaculação. Como, por exemplo, os homens, eles vão entender agora. Quando a gente chega no ápice da ejaculação, que a gente fica muito ofegante, aquela respiração, o corpo entra no modo de luta e fuga, que é um modo extremamente primitivo. E tudo que você faz daquele jeito é como se você precisasse acelerar. Então, a sua ejaculação, ela fica mais acelerada. Só que o problema é que a ansiedade, ela já deixa você nesse ritmo de luta e fuga. Sim. E aí você já começa o ato sexual no ritmo de luta e fuga. E o que é que vai acontecer? A ejaculação precoce. Sim. E aí a ejaculação, não só pela ejaculação precoce, mas também pelo fato de que quando você tá muito ofegante, a sua ereção, ela não fica completa. A sua ereção, ela vai ficar toda hora subindo e descendo. Isso vai te deixar mais ansioso ainda. E vai fazer com que aquela sua experiência seja horrível. E aí você leva isso para o próximo sexo e para o próximo, principalmente quem for solteiro, né? Sim. E para o próximo sexo e para o próximo sexo. E aí você cria uma grande parede de medo que você mesmo criou e que não existe. Por quê? Porque você não soube controlar a respiração. E aí que entra a jogada do aplicativo. O equilíbrio íntimo, ele não mexe apenas com o lance da masturbação. Ele também mexe com a sua respiração, porque é um dos grandes fatores que melhoram o seu desempenho sexual. E o aplicativo, ele melhora o seu desempenho sexual, além da sua própria ansiedade. E aí, as técnicas de respiração consciente, elas são baseadas no professor Joe Dispenza, que apareceu no documentário O Segredo, que é dono do livro Quebrando o Tabu de Ser Você Mesmo, Você é o Placebo e algumas outras coisinhas a mais, que ele é um grande neurocientista. As minhas respirações são baseadas no que ele mostra, no que a neurociência mostra e o que a neuroplasticidade mostra também. A neuroplasticidade, ela fala que todo e qualquer cérebro, ele pode ser reprogramado. Só que ele precisa de prática para isso. E é por isso que dentro do aplicativo, as práticas elas são guiadas. Igor, eu não tenho o hábito de meditar. É por isso que a meditação ela dura 3 minutos. São 3 técnicas. São a técnica 3-3-3, que é puxa 3 segundos, segura 3 segundos e solta 3 segundos. Sim. Se eu não me engano, essa meditação é a primeira. Ela dura, eu acho que é 3 minutos ou é 5 minutos. E aí tem a respiração 5-5-5, que é logo depois dessa. Que também é uma meditação guiada com a minha própria voz. Que você puxa 5, segura 5 e solta 5. E aí depois que você pula essa etapa, você vai para 3-3-3 de novo, que é basicamente um fixar a informação do que você aprendeu no primeiro áudio. E isso, com o tempo, dentro da neuroplasticidade, o seu cérebro ele vai entendendo que a respiração que você está fazendo é a respiração que te acalma. E é a mesma respiração que faz com que a sua ejaculação, que já é precoce, fique mais controlada. Poxa, Igor, eu tô sentindo ali dentro do ato sexual que a ejaculação ela tá chegando. Faz a técnica de respiração. Não precisa avisar o outro que você tá respirando. Sim. Só respira. Se concentra ali. Se concentra na sua própria respiração. Dentro do próprio ato sexual, você consegue controlar a sua respiração. E tem gente que tem vergonha de falar com o parceiro. Sim. Tipo, olha, precisa respirar um pouquinho. Tomar uma água. Eu posso tomar uma água. Essa pau e água, né? Sim. Eu posso tomar uma água. Pronto, vai lá, toma água com a pessoa ou sozinho. E aproveita esses segundos para poder fazer a técnica de respiração. Sim. E dentro do próprio ato sexual, você pode, né, tá ali respirando de uma maneira que você não fique tão ofegante. Porque toda vez que você fica ofegante, principalmente ali dentro do ato sexual, se você ficar ofegante demais e você entrar ali no ápice da ejaculação, ai, meu filho, aí acabou com tudo. Porque você entra no modo luta e fuga, e aí você vai ficar nervoso, e aí você vai ficar mais ofegante. Vai começar a lembrar de que vai acontecer de novo.
Quando já fui, já fui. Às vezes você nem percebe. É verdade. E aí a gente cria um grande problema, né, meu filho? Que a gente vai ficar mal falado no meio da rua. Não pode. É verdade. É importante nessa consciência a gente entender que a gente tem um problema e procurar Sim. formas, né, de chegar a essa solução, né? Para quem decide, tem a versão paga, né? A gente falou da versão gratuita, Sim, falar um sim. pouquinho da versão paga. Quais são os conteúdos exclusivos, né? Para quem vai assinar ali a versão paga? Tem vídeos, né? Como é que o usuário ele vai encontrar? O que é que ele vai encontrar lá? Pronto. A versão paga, que inclusive a versão que tá no mesmo aplicativo, a versão paga ele vai encontrar tanto mais técnicas de respiração e técnicas de vídeo, de automasturbação tântrica. Lembrando que todas as técnicas que são ensinadas são técnicas voltadas para a própria masturbação tântrica e técnicas que eu mesmo criei, como por exemplo a mão em concha. Uma coisa que eu gosto muito de ensinar para os meus clientes, para os meus pacientes, é que todo e qualquer ato que você faça com uma pessoa ou sem, sempre tem que estar com a mão bem lubrificada. Gente, o lubrificante, ele é um grande aliado. O lubrificante... Tem gente que se masturba com o próprio cuspe. E não dá a mesma leveza que o lubrificante dá. Lembrando também que, gente, não usem creme, tá? Usar creme é a pior coisa que você pode fazer com seu amigo. Sempre à base de água, né? Tudo à base de água. Sabe por quê? O creme, ele querendo ou não, ele tem propriedades que influenciam no pH da pele. E o pênis, ele não tá acostumado com creme hidratante. Então, uma coisa é você passar na sua pele, tá tudo bem. Pra hidratar, coisa, né? Não é feito pra lubrificar. Outra coisa é você querer hidratar o amiguinho, gente. Não dá. Então, use o lubrificante. E, de preferência, aqueles lubrificantes que são à base de água e que não tem nem calor e nem frio. Que tem alguns lubrificantes que tem. Sim. Que são lubrificantes, inclusive, para massagem. Gente, lubrificante para massagem não serve para penetração. Não usem ele para poder penetrar. Que é o lubrificante para esquentar e para esfriar. Ele influencia o pH, tanto do ânus quanto da vagina. E pior, minha filha, para ter um problema ali, é daqui para ali. Então, usem o roxinho, que é aquele que é indicado para penetração. E o aplicativo, ele faz isso. Ele conduz você através de vídeos como você tem que se masturbar. E existem várias técnicas. Até porque tem gente que acha que é só chegar lá e acabou. Gente, vai muito mais, vai muito além do que isso. Até porque você pode tocar no seu corpo, você pode pausar a masturbação, tocar no seu corpo, sentir o quanto seu corpo ele tá sensível, ele tá mais receptivo pro toque. E isso não só com você sozinho, mas você também com o seu parceiro, tanto seu parceiro quanto a sua parceira. Acessar esses pontos erógenos, esses pontos, né? Exatamente. E aí existe um outro grande problema, que são os aplicativos para sexo. Que a gente já entra ali no lance de como as coisas precisam ser rápidas. E a gente vê muito isso nos aplicativos de relacionamento, principalmente aqueles que são para o ato sexual em si. Sim. Como, por exemplo, o Grindr, que é o mais famoso. Inclusive, tem uma série com base no Grindr. Tudo nesses aplicativos para sexo rápido é tudo muito rápido. Então, quando você tem um encontro para algo rápido e aquilo começa a ficar cotidiano, o seu corpo entende que a sua ejaculação precisa ser rápida, que a sua ejaculação precisa ser o mais rápido possível. E o que acontece? Às vezes você quer ter algo mais calmo, mais tranquilo, não dá. Inclusive, acaba deixando a mente condicionada àquela visualização. É a neuroplasticidade, inclusive, que o seu corpo, a sua mente entende que tudo precisa ser rápido, tudo precisa ser intenso, você tem que chegar na casa da pessoa, fazer o mais rápido possível e ir embora o mais rápido possível. Sim. E quando você quer ter algo mais duradouro, mais tranquilo, mais leve, você não consegue, porque a sua mente já entende que não é pra você ter paz, é pra você ser perturbado das ideias. O aplicativo, ele vem pra isso, ele vem pra acalmar a pessoa e falar, meu querido, respire, quer se masturbar? Se masturba de uma maneira mais tranquila, mais consciente, fazendo com que o seu corpo entenda que quando você se toca, você não precisa correr, você não precisa de pressa. Inclusive, não só pra própria masturbação, mas pra qualquer coisa que você faça no seu corpo. Faz devagar. Vai lavar o cabelo? Lava devagar. Vai se masturbar? Se masturba devagar. Sim. Vai tocar no seu parceiro sexualmente falando? Toca devagar. Né? Tá ali no ato sexual, porque tem que ter pressa, que tem que ter força, que tem que ter disposição.
Gente, vai devagar, respira. A pessoa vai morrer? Espero que não. Mas vai devagar aí no negócio que pelo menos, né, ajuda. Se conheça, né? Respire, se acalme, se conheça. Até pra você também conhecer o parceiro, se permitir conhecer o parceiro. Exatamente. E o parceiro ter a confiança de se mostrar pra você. Até porque quando você se conhece, você pode mostrar essa confiança pra outra pessoa. E você pode ensinar a outra pessoa que tá tudo bem ter algo com mais calma. Inclusive, gente, namorem massoterapeutas, tá? Porque a gente faz um milagre na vida de qualquer pessoa. O download do aplicativo, ele tem um formato um pouquinho diferente, porque ainda não estão nas plataformas tradicionais, né? Como é que o público faz, assim, pra baixar esse aplicativo? Pronto. Gente, pra vocês terem acesso ao Equilíbrio Íntimo, vocês vão no site oficial, que é tudo junto, equilibriointimo.com.br. Botou lá no seu Google, qualquer navegador, entrou no primeiro link que vai ter. Assim que você entra, vai ter uma descrição do que é o aplicativo. O próprio site vai falar pra você o que é. E lá embaixo, é uma página única, pequena. Então, a gente colocou muito resumido, muito bonitinho, pra que a pessoa entendesse. Porque tem, né, as pessoas, às vezes, elas não entendem como acessar a tecnologia de uma maneira mais fácil. Sim. Então, o aplicativo, ele foi feito pra todas as idades. Pra você ver, ler, entender. Porque, gente, tem gente que não lê. Tem gente que não lê o diacho das instruções. Leiam as instruções. Já é o básico do básico do básico. A pessoa não quer ler, aí fica difícil. Verdade. Então, tem lá todas as informações do que o aplicativo é, do que ele faz, das coisas que você vai passar com ele. E lá embaixo tem um link para você baixar o aplicativo. Porém, é aquela situação. Para Android, tem a opção de usar no navegador do celular e para você poder baixar diretamente no seu celular. Pro iOS, ele só tem a opção de usar como navegador. A depender do tipo do iPhone que seja, aí você consegue baixar, porque eu tenho clientes que conseguiram baixar. Mas eu tenho outros que não conseguiram. Aí eles falaram que o navegador influencia muito em como eles vão baixar. Então, para iOS, vocês podem usar através do navegador, como qualquer outro site, as informações vão ficar salvas lá. E para Android, você pode baixar, ou você usa como forma de navegador. Em método de login, senha? Sim, você entra através do seu e-mail. Botou lá, ou e-mail, ou a sua conta Google, que é a coisa que a gente sempre faz, um cadastrozinho ali no início. Exatamente. Assim que você bota entrar com Google, ele já vai colocar as informações, tudo bonitinho. Já preenche automático. Sim. E aí, dentro do aplicativo, você já cai na tela inicial do próprio aplicativo. E, se eu não me engano, na opção do usuário, tem lá um questionário perguntando como é que é o seu desempenho sexual, perguntando se você sofre de ansiedade. Acho que, se eu não me engano, são 6 ou 7 uma perguntas. anamnesezinha. Sim, uma anamnese para entender quem é você. Sim. E aí, logo depois que você responde, se eu não me engano, essas mesmas perguntas vão aparecer depois de 20 dias. Elas aparecem para saber, para você mesmo falar, olha, eu melhorei nisso e nisso. Sim. E ele é como se fosse um mapa. Então, ele vai mostrar quantas vezes você entrou na semana, quantas vezes você entrou no dia, vai mostrar como é que tá o seu desempenho, vai mostrar quanto tempo você ficou dentro do próprio aplicativo. Então, toda vez que você vai mudando de fase, como, por exemplo, daqui a 20 dias, essas mesmas perguntas vão aparecer para você de novo. Poxa, digamos que você preencheu tudo de ruim. Eu tenho ejaculação precoce, eu tenho ansiedade, eu tenho disfunção erétil, eu tenho um bocado de coisa. Digamos que você botou tudo isso e você tá ali 1 mês usando o aplicativo. E depois você vai perguntar, a pergunta vai aparecer de novo e você vai responder. Você mesmo vai ver que as suas perguntas não estão mais como foi da primeira vez, como foi o mês passado. Então já é um estímulo, uma dopamina do tipo, nossa, as coisas estão melhorando pra mim, tá dando certo. E é isso que o aplicativo ele mostra. Ele mostra que tá tudo bem você ter o seu próprio tempo. E tá tudo bem você fazer as coisas no seu tempo. Sem pressa, sem agonia. Só vai, meu filho. Só vai. Arrasou. Vamos entrar então no terceiro bloco também, que a gente já falando sobre um pouco de os tabus, né, da masculinidade frágil. A gente tá vendo, né, movimentos, né, que o homem continua querendo proliferar essa questão ali
da masculinidade frágil mesmo, não Sim. tem outro termo. Outro termo. E principalmente da pressão estética, Sim. né? Hoje em dia a gente vive num mundo que todo mundo quer o tempo todo ser malhado e Precisa ser magro, bonito, definido e harmonizado. Exato. Existe um mito enorme, né, na nossa sociedade sobre o homem ele já nascer sabendo sexo. Sim. Né? Como você desconstrói isso no consultório? Essa ideia de que o homem ele já vem ali com um manual de instruções, que é isso aqui e acabou. Inclusive, esse foi um dos fatos que me fizeram vir para essa área da saúde e mostrar para outra pessoa que ela precisa ter consciência corporal, consciência da sua própria consciência. A metacognição fala muito sobre isso, fala sobre como você precisa ter consciência do seu pensamento, da sua própria consciência. Então, se você identificou que você tem um problema e você quer lidar com esse problema, você tem que se perguntar, como eu posso lidar com esse problema? Principalmente para os homens, né, que têm a masculinidade frágil, os homens que são casados aí, e principalmente com mulheres que são mais conservadores e tal. A gente sabe que nem todo mundo é totalmente conservador. Sim. Então, alguns homens, eles acham que a partir do momento que eles deixam outros homens tocar eles viram menos homens. Só que, gente, que maluquice é essa? Quem te ensinou que se uma outra pessoa ensinar você a melhorar, você vai ser menos homem? Menos, sim. Mas você vai ser muito mais homem, porque você vai estar tendo consciência da sua consciência que já está errada. Como, Sim. por exemplo, eu tenho um cliente que acha que ele não é bom o suficiente dentro do ato sexual, ou que o corpo dele não é bom pro mundo, não só pra ele, mas pro mundo. Ou seja, a pessoa, ela quer provar pro outro e não provar pra si mesmo. E que é um grande problema, né? Quando você quer montar uma performance, que também é um grande ato ali da masculinidade frágil, né? Você querer montar uma performance pra se defender. Só que, às vezes, você quer performar tanto qualquer coisa, e principalmente o ato sexual, que você não aproveita. Você não aproveita o seu corpo, você não aproveita o corpo do seu parceiro, da sua parceira, e cria um grande problema, que é o problema da pessoa, ela vai perdendo interesse, porque, gente, só dá certo pra quem é ator pornô. Se você não é ator pornô, meu amor, não vá. Não fique nessa, porque... Gente, mas é verdade, não dá Sim. certo. Sabe por quê? Toda vez que você vai pra qualquer tipo de encontro e você quer performar, eu vi uma performance sexual maravilhosa e eu tô tentando fazer porque a pessoa ficou 1 hora de relógio na velocidade máxima. Meu amor, aquilo ali é um filme de 2 horas. Você tá achando mesmo que essa pessoa tem esse fôlego todo? Pois é. Não tem. Então, é uma performance que a pessoa ela quer fazer com base num filme, Uhum. que nem é real. Sim. Tá todo mundo ali performando, e a pessoa não tá nem sentindo prazer na maioria das vezes. Tá ali no grita-grita, no geme-geme, que é pura encenação. Sim. E você quer performar aquilo. E aí vem aquele lance da própria ansiedade, com a respiração. Você fica ofegante, você entra no modo luta e fuga, você começa a pensar em outras coisas, e aí a disfunção erétil chega. E aí cria um outro problema na sua cabeça, que é mais ansiedade, do tipo, o que é que essa pessoa vai pensar? Poxa, eu não tô conseguindo manter ali o ato. Essa pessoa vai pensar Sim. o quê? Mais ansiedade na sua cabecinha perturbada. E isso já não é uma coisa muito boa. A Verdade. performance, principalmente no mundo gay. O mundo gay tem os aplicativos, né, que eu acabei de falar, que incentiva você a ter um corpo muito perfeito. Sim. Te incentiva a você ter um rosto maravilhoso, a você ter um pênis muito grande. Inclusive, tem agora a harmonização peniana, Verdade. que custa R$4.000. Por que custa R$4.000? Porque sabe que o povo quer. E quem é que tá fazendo isso? Ator pornô. Inclusive, eu tenho um cliente mesmo que ele sofre muito de ansiedade, porque todo mundo que tem um pinto maior que o dele, ele entra em desespero. Pra ele, aquilo ali é um acúmulo, porque eu falei, meu filho, mas você tá indo pra poder competir ou você tá indo pra poder namorar com a pessoa? Larga de maluquice! E a frase tamanho não é documento existe há quanto tempo, gente? Exato, e ele também não aguenta nada. Acontece. Tem isso também. Acontece, gente. E pra você aguentar alguma coisa, você precisa ter consciência do seu próprio corpo. E aí que entra a neuroplasticidade mais uma vez. Sim. Tenha consciência da sua consciência.
tenha consciência de que tudo que você faz pode mudar. E pode mudar pra melhor. Você escolhe, ou muda pra melhor, ou muda pra pior. Pior você já tá, né? Que já tá ali no fundo do poço. Vamos melhorar? Pronto, usa o aplicativo que vai fazer com que você melhore. Pois é, as esposas e os esposos, eles agradecem. Sim, agradecem muito. Agradecem E você muito. também, porque o prazer ele não vai ser só pra outra pessoa, vai ser pra você Sim, também. Ou sim. e vice-versa, não vai ser só pra você. Gente, Vai ser pra outra pessoa também. Acho que quando você vai pra qualquer tipo de terapia, inclusive a terapia tântrica, ela tem muito disso, não é só uma terapia de tocar no corpo. Você conversa com o seu terapeuta, você fala suas inseguranças, você fala o que tá acontecendo. Eu tenho um paciente mesmo que, inclusive, ele é recente vindo pra mim. Ele passou muito tempo dentro de um casamento e da metade do casamento pra até terminar, nossa, acho que foram 5 anos que ele ficou só na masturbação, porque tinham acontecido coisas com o parceiro que fizeram com Sim. que eles não praticassem mais o ato. E ele passou muito tempo na masturbação. Ele criou um vício tão grande que ele não conseguiu mais transar com outras pessoas. Então, aí vem aquele lance do Igor, eu não consigo performar. Igor, eu não consigo ter a relação com a outra pessoa, porque o ato da masturbação, ela tá tão... E vira uma forma de defesa. A pessoa, ela se recolhe dentro da própria masturbação e vira um vício. Porque, Sim. gente, não é natural você se masturbar mais de 3 vezes no dia. 3 vezes no dia já tá mais do que suficiente. Inclusive, eu acho que já tá até demais. Por dia, não tem necessidade. Já é vício. Sim. Já é vício. Se é de uma maneira consciente, como, por exemplo, o próprio equilíbrio íntimo, ele mostra muito isso. Ele mostra como uma masturbação bem feita equivale a uma penetração. Inclusive, tem técnicas que se chama falsa penetração, que é a sua mão em forma de concha, juntando as duas mãos, ou uma mão só, extremamente bem lubrificadas. Pelo amor de Deus, a gente lubrifica e abre essa mão. E você vai fazendo a movimentação para que o pênis ele entenda que aquela movimentação se assemelhe a uma penetração. Por isso que o nome da prática é falsa penetração. Então ajuda muito, até mesmo para poder quebrar a síndrome do punho de ferro, que o pênis entenda que ele está sendo tocado de uma outra maneira, ele está sendo estimulado de uma outra maneira, então isso ajuda bastante. Que bom. É importante, realmente. É muito importante. A gente sabe, né, novamente entrando nessa questão da masculinidade frágil, que isso ele afasta muitos os homens, né, de buscarem esse tratamento, né, como a gente estava falando. É verdade que a maioria das vezes é o próprio parceiro e a parceira, né, o parceiro ou parceira, que precisam puxar ali pela orelha e falar assim, ó, vamos lá resolver isso aí. Gente, agradeça, viu? Agradeça. Se você tiver um parceiro ou uma parceira que faz isso por você, agradeça. Dentro das nossas relações, a gente tem que entender que o nosso parceiro, ele precisa escutar a gente. Gente, a partir do momento que seu parceiro não te escuta, tem um problema aí, viu, meu amor? Tem um problema muito grande. O seu parceiro, ele tem que te escutar. Ele tem que entender o que você tá passando. Ele tem que entender que ele pode estar numa fase sexual que você não está. Um pode ter problemas. Gente, uma pessoa que tá morando na mesma casa pode ter problemas diferentes em relação a finanças. Sim. Mesmo que tenha uma pessoa te bancando, a sua cabeça é um mundo, a cabeça da outra pessoa é outro mundo. Então, se o seu parceiro chega pra você e fala, vamos, estou pegando na sua mão, estou te levando pra uma clínica, pra uma terapia, porque aquela pessoa, ela te ama, aquela pessoa, ela quer te ajudar. Então, gente, dê valor a esse tipo de casal, a esse tipo de parceiro sexual que está ao seu lado, que quer, de fato, te ajudar. Então, quando você traz o seu parceiro pra mim, inclusive eu tenho uma paciente, eu adoro ela, é uma pessoa incrível, ela faz drenagem linfática comigo. E aí ela trouxe o marido dela pra gente poder resolver, porque ele ejaculava muito rápido. Só que, tipo, ele não ejaculava rápido e iria satisfazê-la. Ejaculava rápido e pra ele tava tudo bom. Meu filho, falei no pé de vida desse homem, meu filho, você não pode fazer isso com essa mulher, tá maluco? Uma mulher linda dessa, se ela te larga, você vai ficar à toa chorando, eu não vou segurar a mão de ninguém, viu? Então, assim, ela trouxe ele, e ele tinha muita vergonha, tanto que a ereção dele, ele não conseguia ficar ereto por causa disso, porque ele achava que ela estava julgando ele por ele não conseguir manter um desempenho sexual muito forte, só que nunca foi por desempenho sexual, é pela saúde sexual do próprio casal. Sim. Porque, gente, quando você
ejacula em 3 minutos, isso não é normal. Pra Isso mulher, não é normal. principalmente. É claro que existe aquele fato da medicação da prática manual, que é a massoterapia tântrica. Uhum. A medicação, gente, procure seus médicos, veja o que está acontecendo com o seu corpo, porque é extremamente importante. Sim. Você procurar um médico para entender qual é a fase que está o seu corpo. Afinal de contas, cada idade é uma idade. Então a gente não pode comparar um homem de 30 anos com um homem de 65. A testosterona é outra. Sim. Então procure um médico para saber o que está acontecendo. Só que eu tenho muitos clientes que têm problemas com a própria medicação. Porque a medicação altera o humor, a medicação altera o nível de testosterona natural. Ela Sim. altera muita coisa, até às vezes a pessoa ela se transforma porque quer melhorar o ato sexual. E a pessoa ela muda, a paciência dela acaba, ela vira uma outra pessoa de fato, porque é o hormônio que você está ali aplicando. Sim, acho que anda lado a lado, né? Igual a psiquiatria e a psicologia, sim. A andrologia ali, juntamente com a massoterapia tântrica, essa situação ali, lado a lado, junto, para seguir o mesmo objetivo. Tudo tem que conversar, tudo tem que ser harmônico. Porque a partir do momento que você tá tomando remédio, mas tudo ao redor tá ficando ruim, é melhor parar. Porque às vezes fulano fez, com você tá fazendo e tá dando o mesmo resultado. Então, vamos partir para uma outra coisa, uma prática mais natural, né? Uma prática ali mais manual, como por exemplo, a massoterapia tântrica. E para aquelas pessoas que estão longe de mim, eu não consigo tocá-las, o aplicativo ele serve para isso. Ele serve para você se tocar sem pressa, sem agonia, de um modo mais consciente e que tire esse vício do audiovisual. Porque os vídeos que eu faço com os modelos, inclusive, eu não mostro nem o rosto para não sexualizar. Então, não é aquela coisa do tipo, eu tô vendo porque é bonito. Não, você só tá vendo do peito pra baixo. O que você tem que ver é como você tem que aprender a automasturbação. Como aplicar, né? Como aplicar, porque você tá no aplicativo pra isso. Você não tá no aplicativo como se você estivesse acessando o X-Vídeo. Você não tá entrando lá pra poder se masturbar da mesma maneira que você fez. Que, inclusive, é a mesma maneira que criou o problema na qual você veio pra mim ou a qual você tá ali buscando ajuda. Então, é tudo aquela base da consciência, né? De ter consciência dos seus próprios atos. Sim. O audiovisual e a pornografia, elas vendem essa imagem, né? De corpos irreais, juventude, né? Como é que essa pressão estética, ela afeta o desempenho dos pacientes, tanto hétero quanto gay? Performance. É performance. Hoje em dia, tanto hétero quanto gay quer performar. O lance é performar. Eu não estou aproveitando o sexo com a pessoa. Eu quero que ela fale bem de mim quando ela me vê na rua com os amigos delas. Então, o lance dos aplicativos que oferecem esse tipo de serviço mais pornográfico ali, por assinatura, ou mesmo esse que a gente assina, ele mostra isso. Ele mostra que você tem que ser muito bom naquilo que você faz. Eu não tô nem sentindo prazer. Faça. É aquele ditado, se Deus fez porque cabe. Gente, isso é mentira. Se Deus fez não é porque cabe não, gente. Viu? Pelo amor de Deus, pra você não sair sentando aí um bocado de coisa que prejudique a saúde de vocês. Porque a gente tem esse... Ai, meu Deus. Eu tenho pra gente que falar, porque Deus fez porque cabe. Não, meu amor. Não é assim. Você tá acabando com a sua vida porque não vale a pena. Saber seus limites, né? Saber os seus limites. E é por isso que vem o lance do desempenho, da performance sexual. De que as pessoas, elas querem performar. A performance é mais importante do que o prazer. Você não tá indo pelo prazer, você tá indo pra performar o que você viu no aplicativo de pornografia. E aí que mora o grande perigo, porque daí que nasce a ansiedade, nasce a invalidação, que você começa a se invalidar. Você começa a olhar e falar, nossa... Eu não tenho o jato ejaculatório que essa pessoa tem. Inclusive, eu tenho pacientes que têm trauma disso. Igor, eu não tenho um jato que bate lá não sei aonde. Eu falei, gente, vocês querem regar planta? Vocês querem fazer que te acha? Porque tem... Eu falei, gente... Teve uma vez que mostrou um vídeo que eu falei, isso aqui não é natural, meu amor. Isso aqui não é natural. Claramente, isso aqui é jogada de seringa, câmera, é um jogo de câmera, porque primeiro não mostrou a pessoa ejaculando. Claro. Só mostrou o rosto do ator e a seringa indo na cara dele.
Isso aqui não é natural. Você quer ser isso aqui? Então compra uma seringa, manda a pessoa fechar o olho e joga na cara Os dela. vídeos são visuais, né? Eles não são feitos para que a pessoa que tá ali sinta prazer. Sim. Inclusive, o lance do vídeo é esse. Não é fazer com que você se masturbe, é fazer com que você crie dependência daquilo. Exato. Eu tenho, como é que eu vou passar isso pra vocês? Eu tenho uma vivência com isso, porque o meu casamento de 3 anos e meio terminou por causa disso. A gente não transava mais pra ele poder se masturbar. Então, eu tô falando isso porque não é só comigo que isso acontece. Com muitas outras pessoas também. O vício na pornografia é muito grande. E tem casais que simplesmente o parceiro ou a parceira tá ali pedindo pra fazer, e a pessoa fala não, e a pessoa acorda de madrugada, o outro tá se masturbando do lado dela. Que foi algo que eu passei. E você começa a se invalidar, você começa a se sentir inútil, você começa a se sentir feio, você começa a questionar você mesmo Você como achar que pessoa. você é o problema, né? Que você é um problema, só que você não é um problema. O outro tá sendo um problema, só que a gente não tá aqui pra julgar o outro. Até porque é muito fácil você apontar o dedo do outro e falar, você é broxa, você goza rápido, você aquilo. Conversa com o outro, mas o outro também tem que estar disposto a entender. No meu caso, ele não estava disposto a entender. Então eu falei, um beijo, meu querido, para você, que eu não tô aqui pra estar me estressando, nem com você, nem com ninguém. Porque, gente, uma coisa que eu digo pra todos os meus pacientes, se tá tirando a sua paz, vá embora. Igor, mas eu amo. Não, você não ama. Se tá tirando a sua paz, tá tirando a sua saúde, tá tirando o seu sono. É dependência. É dependência, não é amor. Procure ajuda. Converse com um amigo, vá numa terapia de casal. Faça alguma coisa. Mas veja que aquilo não é normal. Porque a gente... Normalizar a comunicação é importante. Normalizar a comunicação é muito importante. Do mesmo jeito que a gente tem que normalizar o corpo, que é um grande tabu, né? Sim. É um grande tabu a gente falar sobre sexo abertamente. É um grande tabu, tanto que Rita Lee falava muito sobre isso, né? Que sexo é um grande tabu. Falar sobre o desempenho da pessoa, falar sobre a saúde íntima da pessoa é algo muito importante. Igor, mas eu tenho vergonha. O aplicativo tá aqui pra isso. Mas só que o aplicativo, ele não substitui uma terapia de você com a outra pessoa. Até porque os pacientes que vêm pra mim, eles conversam comigo. Então fala, Igor, eu tive tal relação e foi péssimo. E daí? Você pode controlar isso? Não. Então, ótimo, minha filha. Vamos falar mal da pessoa e tá tudo certo. Procurar outra pessoa que vai chegar ali. Procura outra pessoa. Ai, mas eu tenho medo que a pessoa fale. Poxa. Aí fica complicado. A partir do momento que você quer controlar o que o outro tá fazendo, meu amor, aí já foge da bolinha. Porque você não tem controle. Às vezes a pessoa ela inventa uma mentira sobre você. Verdade. Às vezes foi o melhor sexo da vida daquela pessoa. E ela ficou... O ego dela foi tão humilhado porque ter sido bom que ela tá falando mal de você. Sim. Pra quê? Pra outra pessoa não pegar você também. Ou porque não deu certo a relação interpessoal ali, aí vai falar mal do sexual pra poder invalidar. É muito complicado quando você quer ter controle sobre o que o outro vai falar, o que o outro vai fazer sobre você. Não tenha, gente. Apenas cuide da sua vida. É o melhor remédio pra qualquer É verdade. Aí bota um pouquinho de água aqui pra mim, Claro. pelo amor de Deus. Eu tava pensando nisso, aí eu olhei até ali pra ver se tava mostrando. Obrigado. Pronto. Tá. A plataforma, ela não atrai somente homens, né? Ela também atrai o público feminino. Sim. De que maneira as mulheres elas podem aproveitar esse conteúdo pra inovar, inclusive, na relação ali? Aprendendo que a masturbação não é só você pegar ali o brinquedo e te subir e descer. Existem muitas formas de que você pode fazer uma masturbação, não só com brinquedos sexuais, mas também com a sua própria mão. Gente, a sua mão é uma ferramenta tão grande. Mas você pode fazer tantos formatos diferentes com a sua mão, você pode fazer tantos movimentos diferentes com a sua mão, que a pessoa ela acha que você tá sentando de fato. Tanto que eu tenho clientes que às vezes estão de olho fechado, eles abrem o olho e falam, o que você tá fazendo? Você tá usando algum brinquedo? Não, é a mão. Porque uma mão bem lubrificada faz milagres na vida de um casamento. Então a pessoa tem que entender isso. Eu acho que pra um homem com outro homem é mais fácil, porque é um brinquedo que você já tá ali, né? O pênis você já conhece, então você vai fazer com o outro. Mas a mulher, de qualquer outra maneira, não é o mesmo órgão genital. Então, às vezes, ela acha que pegou, bateu na cara, fazer alguma coisa, já tá bom. Só que
o próprio aplicativo, ao ensinar a automasturbação, ele também ensina como você fazer no seu parceiro. Sim. Ele também ensina como você melhorar o seu desempenho sexual. E isso ajuda muito, tanto pra você satisfazer o seu parceiro, como, nossa, quando você chega com algo novo dentro da Sim. relação a dois ali, vocês dois, a pessoa fala, eita, aprendeu aonde? É. Aprendi com o aplicativo, com equilíbrio íntimo. Vamos fazer junto aqui? Vamos fazer junto, exatamente. Mas é isso, os casais, eles precisam ter essa dinâmica. Sim. Gente, se é você com o seu parceiro, vamos brincar, vamos fazer o que é Se bom. permitir, né? Vamos se permitir. Às vezes não é nem sobre colocar um terceiro dentro da relação ou um terceiro dentro do ato sexual. Lembrando que cada casamento é um casamento, então cada um que se vire no seu casamento, porque a gente não tá aqui pra julgar casamento de Sim. ninguém, porque cada um funciona de uma maneira diferente. Se você quer abrir seu casamento, você abra. Se você quer fechar, você feche. Se você quer transar, você transe. Se você não quer transar, você não transe. Só seja feliz. Sim. Seja feliz com o seu parceiro. Se você tá vendo que não tá feliz, então manda a pessoa ralar, vai procurar outra pessoa. Então, assim, a partir do momento que você tá ali com o seu parceiro e você tá utilizando novas técnicas com ele, a pessoa vai ficar feliz. Ela vai ficar animada, vai falar, poxa, Sim. aprendeu algo novo e é até uma pimenta a mais pra ter a própria penetração, que é uma outra coisa. Gente, as pessoas acham que sexo é só penetração. É só chegar, pá, e beijinho pra pessoa. É verdade. Vai muito além do que isso. É o toque, é o cheiro, é o sentir, é o preparar a cama, é ter luzes diferentes, é ter um toque diferente com a pessoa. Sim. Então quando você quebra o mesmo toque de sempre, a pessoa fala, eita, uma nova mão aqui, já dá um estímulo a mais. Sim. Então inove no seu casamento com brinquedo, com técnicas de masturbação tântrica, que é uma das coisas que as pessoas acham que na verdade, acho que as pessoas não têm consciência que a massagem tântrica, elas afetam tantas áreas da vida dela. E a massagem tântrica, ela tem esse poder de mudar a visão sexual das pessoas, que é aquele outro tabu, né? Sim. Falar sobre corpo, falar sobre sexo, falar sobre a intimidade masculina ou feminina também. As pessoas têm medo. As pessoas têm medo de um julgamento, as pessoas têm medo do que as outras pessoas vão falar, ela tem medo até da própria reação dela. Gente, Gente, como é que você tem medo de você sentir um prazer diferente? Como é que você tem medo de pensar diferente? Seja feliz. Seja feliz. Não matando se fulano esse crânio, não. Tá ótimo. Dando em comum acordo, né? Sim. Acordos são Principalmente. necessários dentro dos relacionamentos. Tem um acordo com seu namorado, com a sua namorada, com seu marido. Igor, eu tô casado há 40 anos, não pode inovar mais. Dá sim. Dá sim. Você já praticou o tipo de masturbação diferente? Não. Então como você tá dizendo que não pode inovar? Gente, Jung mesmo fala, né? Como é que você quer ter um resultado diferente se você só faz a mesma coisa há 40 anos? Você planta a mesma coisa, como é que vai colher? Você tá plantando tomate, como é que você quer colher uma cenoura? Não existe. Não tem como. Então faça diferente pra você ter um resultado diferente, pra você ter um desempenho diferente também. Sim. Claro, sem julgamento. Porque se você se julga, aí também não dá certo. Verdade. Existe, inclusive, tabu, né, com relação a homem hétero, de ser tocado por homens. E principalmente, às vezes, até quando a esposa leva, pensa, ai meu Deus, minha esposa tá me vendo um homem Sim. tocar, eu tô ficando aqui. Como é que você desmistifica isso, assim, pros homens, né, héteros, entenderem que, cara, é saúde? Conversando. Tudo é na base da conversa. Tudo é você chegar pra pessoa e falar, olha, primeiro que antes de qualquer sessão, eu sempre gosto de conversar com o cliente. Então, tanto que eu peço pra ele chegar 15 minutinhos antes pra gente, né, conversar. Entender qual é a fase que ele tá passando. Qual é a consciência que ele tá tendo. Então, e quando a pessoa, quando ela é trazida a mim através de uma outra pessoa, principalmente um parceiro que já tá há muito tempo, então eu já tenho uma noção do que tá acontecendo. E a pessoa também já sabe que fulano cicrano fez a fofoquinha básica. Então, tudo é consciência do tipo, aqui não existe julgamento. Você tá passando por uma coisa que muitos homens passam e tá tudo bem, é normal. E aqui você tá pra resolver esse problema. O primeiro passo já foi dado. O primeiro passo já foi dado, que é quebrar essa masculinidade do tipo, ai meu Deus do céu, o homem vai... E aí uma outra coisa também, achar que a massagem tântrica é punheta. Gente, massagem tântrica não é punheta. Nunca foi. A pessoa estuda e não é fácil, é um curso caro e tá ficando cada vez mais caro. Sim. Porque depois que essas celebridades começaram a falar de massagem tântrica, disso, daquilo, começou a entrar num gosto do público.
Então, não é punheta. Você não acha que a pessoa vai estar ali, você vai deitar na maca durante 50 minutos, 30 minutos, e a pessoa vai estar tá. Não é isso. A pessoa, ela vai entender como o seu corpo funciona e ela vai explorar o que você já gosta. Como, por exemplo, eu pelo menos comigo, eu não estimulo apenas órgãos genitais, eu estimulo o corpo todo. Então, geralmente eu pergunto, você sente mais prazer aonde? No peito? Na orelha? Nanana? Porque tem gente que também não tem consciência disso. Tem Sim. gente que não tem consciência do próprio prazer. Igu, eu me masturbo a vida toda de uma única maneira e eu não exploro o corpo, eu não toco o corpo e às vezes eu não gosto nem que a pessoa me toque. Porra, você é um robô? Você tá ali, você tá ali pra quê? Só pra gozar e pronto? Então você nunca vai sentir um novo prazer. Então eu sempre pergunto, você gosta que toque no seu pescoço? Você gosta que toque na sua orelha? Tem gente que sente prazer em variados lugares e tá Sim. tudo bem. Explora esse lugar. Fala pro parceiro, olha, eu gosto que toque aqui. Eu gosto que toque... Tem gente que sente prazer aqui. Pois é. E tá tudo bem. Tem gente que Sim. gosta que passe a língua e tal. Que é o lance dessa moça. O marido dela gosta que ela passe a língua entre o bíceps e O antebraço. o antebraço dele. E ele não falou isso pra ela. Ele falou Ela ia saber durante... quando isso? Nunca. Nunca! Estava no casamento há mais de 30 anos e não sabia disso. E ele falou, eu quero que faça. Aí eu falei, tá vendo? É comunicação. Então, gente, pra quebrar qualquer tabu, qualquer coisa, converse. Com Converse. E certeza. dentro da terapia tântrica, não é só o toque do corpo. É muito mais, porque você conversa com o seu terapeuta. Se permita sentir, né? Se permita. Quanto mais você se permitir sentir, mais resultado você vai ter. Perfeito. Entrando já no quarto bloco. Olha só. Né? Passou rápido. Pois é. Vai parar. Tá. Que aí tem mais 30 minutinhos. Aí. A conversa vai, ó. Vamos. Você já tem 50 minutos? Já tem? Pronto, então vamos dar uma... Nossa, você vê, né? Passada. Gente, é incrível como a gente tem conteúdo pra dar, né? E a gente acha que não tem. Pois é. Vamos resumindo das melhores maneiras possíveis. Ó, a gente pode fazer o seguinte. A gente pode selecionar as perguntas dentro desses 2 blocos que você mais acha interessante. Sim. A gente pode falar... Faltam 2, que é um do mercado profissional, né? Sobre Pronto, esse a gente aqui. pode falar sobre... E sobre a terapia e sobre aquela medicalização, que aí entra aquela questão da testosterona que você queria falar. Pronto. Pronto, a gente pode finalizar desse jeito. Ó, a gente pode iniciar, a gente pode falar sobre como a terapia tântrica ela estimula a produção da testosterona natural. Uhum. E logo depois a gente finaliza com como garotos de programas estão falando que são Então, a massoterapeutas. gente tinha dito que iria linkar esses 2 aqui, né? Hoje é muito comum os homens jovens recorrerem a Viagra, Sim. ao Tadala, quais são os riscos, né, da dependência e como ela afeta o corpo e a autoestima a longo prazo. Essa resposta entra com a questão da testosterona pra gente linkar? Sim. Tá tudo associado. Aí a gente junta tudo, você faz essa pergunta, a gente já fala sobre a texto, sobre como influencia, principalmente no Pronto, desempenho aí a gente sexual. faço esse e passo pra cá, né? Diante dessa medicalização, efeitos colaterais, como a terapia manual. Aí ele já faz pra ti. Pronto, fechou. Pronto, perfeito. E a gente finaliza No bloco. com falando sobre procure um massoterapeuta de confiança. Pronto. Tá. Hoje é muito comum, né, Igor? Vamos voltar. Ok. No seu tempo. Hoje é muito comum, né, homens jovens recorrerem a Viagra, a Tadala, medicações, né? Peraí, rapidinho, eu acho que falar sobre o nome da medicação daria um problema? Ou não? Vamos eu acho falar melhor sobre falar medicações estimuladores. Estimuladores, beleza. Estimuladores sexuais, medicamentos sexuais. Medicamentos de estimulação. Pronto, perfeito. Hoje é muito comum homens jovens, né, recorrerem a medicamentos de estimulação, né, que a gente virou, né, moda agora falar sobre isso. Quais são os riscos dessa dependência química e como é que ela afeta o corpo e inclusive a autoestima a longo prazo? Uma coisa que eu costumo falar é que nada substitui uma consulta médica. Nada substitui você procurar um médico. Nem que seja online, pra você falar ali sobre o que você tá passando, e aí depois você ir até o seu médico e conversar com ele. Porque
qualquer tipo de medicamento, ele vai criar um vício. Uhum. Por mais que o medicamento ele não dê aquele vício, àquela pessoa como se fosse uma droga pesada, mas você vai sempre recorrer àquilo porque o seu cérebro já entendeu que... Aí vem o lance da neuroplasticidade de novo. O seu cérebro entende que para você ter um desempenho sexual bom, você vai ter que recorrer àquele medicamento. E cria um vício. Aí você já tem vício na pornografia. Já tem vício em mostrar um desempenho que você não tem. E agora tem vício em medicamento, você tá cavando cada vez mais o buraco. Então, procure médico. Procure médico porque nada disso... meu aplicativo Equilíbrio Íntimo, terapia, nada vai substituir um acompanhamento médico que diga, olha, você precisa disso, disso, disso e disso para sua texto começar a ter uma produção natural mais organizada. Uhum. Que é aquilo que eu falo sobre a produção da testosterona natural. Todo mundo vai produzir uma testosterona ali naturalmente. Só que você tem que estimular o seu corpo para ele ter ali o estímulo. E um grande estímulo para isso é a própria masturbação, sem ser com um vício, que o vício acaba com tudo, acaba tanto com a sua performance, quanto com o seu nível de texto. Então, a masturbação consciente, ela vai dar ali o seu pico de testosterona, até porque você vai estar estimulando sem um vício. E também o próprio ato sexual, né, vai estar ali estimulando. E fazer exercício, gente. Faça exercício, não pra ter aquele corpo maravilhoso, pra dar inveja a fulano e cicrano, mas pra você estimular os músculos pélvicos que ajudam o seu desempenho sexual. Muitos dos homens têm uma ereção por causa dos treinos de pernas, porque os músculos pélvicos ajudam muito ali dentro da ereção, né? Então, às vezes, a pessoa acaba tendo e não sabe por quê. Tipo, ai meu Deus, peguei peso e você tá estimulando os músculos que ajudam no seu desempenho sexual. Então, exercício também ajuda bastante com a produção. E a própria massagem tântrica, né? O estímulo tântrico, porque ela não vai só apenas estimular o seu órgão genital, mas também o seu corpo inteiro, fazendo que você tenha um máximo de aproveitamento possível dentro da sua sessão, dentro do toque do corpo. Ótimo, já respondeu. Já deu uma linkada, né? Já respondeu as duas perguntas. Tá vendo aí, ó. A gente já entra já no bloco 5, já que é já falando sobre profissionais, né? Sim. E você vê aquela situação de profissionais sérios em relação à prostituição. Sim. Né? A massoterapia no Brasil, ela carrega esse estigma histórico que é muito ligado à casa de massagem, à prostituição mesmo. Quais são os maiores desafios, assim, pra você provar que o seu trabalho é saúde, cara? Sabe? Mais uma vez, comunicação. Conversar. Eu entendo que isso aqui não é um julgamento. Cada pessoa, ela vai arrumar uma forma de ganhar dinheiro no nosso Brasil, no nosso do mundo, de uma maneira diferente. Quem quiser ser garoto de programa, seja. Quem quiser ser GP, seja. O corpo é seu. O whey é seu. A academia é sua. O que você está fazendo para o seu corpo ficar bonito é para você. Então, se você quiser vender o seu corpo, venda. Inclusive, esse povo tá ganhando muito mais que a gente, viu? Mas não abre a boca para dizer que você é um massoterapeuta. Verdade. Porque a massoterapia no Brasil já foi muito vinculada com esse lance de casa de massagem, da prostituição em si. E aí, eu tenho, quando eu tô solteiro, eu tenho dificuldade em conversar com as pessoas por causa disso. Você trabalha com o quê? Eu sou massoterapeuta. Ai, meu Deus. Então quer dizer que você tá vendendo conteúdo na internet. Então quer dizer que você tá se prostituindo. Então, a pessoa, ela já vincula, principalmente no meio gay. Sim. Você baixa o Grindr, você vê aplicativo, você vê qualquer coisa, e tem lá, massoterapeuta, e você vê... Inclusive, tem próprios Instagrams de garotos de programa que tem lá, massoterapeuta, e tem a pessoa quase nua no Instagram. Gente, qualquer agente de saúde, qualquer pessoa que mexa ali dentro da área de saúde, não vai expor o corpo dela porque não tem necessidade. Sim. Tanto que eu tenho 2 WhatsApps, eu tenho 2 Instagram, pra isso mesmo, pra não vincular o meu corpo com a minha profissão. Até porque qualquer foto de camisa, sem camisa, qualquer outra coisa, a pessoa, ela começa O estímulo visual. O estímulo visual. Então não é pra você tá indo ali pro seu massoterapeuta porque a pessoa tá postando foto sem camisa, porque você vai com o intuito de não de cuidar de você mesmo, você vai com o intuito de transar. Ou seja, você tá literalmente trocando 6 por meia dúzia. Por meia dúzia. Tá me mandando aí. Então, assim,
Tenha cuidado com quem você contrata. Veja o Instagram, veja, converse com a pessoa, veja o nível de escolaridade que aquela pessoa tem. Não por saber escrever, mas por saber passar uma informação sobre o Sim. seu próprio corpo, sobre o que as técnicas que ele usa, sobre o que ele faz. O Jung, eu falo do Jung, né? Porque ele, dentro da neurociência, dentro da metafísica, ele é um grande querido. Ele fala muito que o homem, ele é munido de conhecimento e cultura. E o não fornecimento do mesmo faz com que ele não evolua. E é isso que eu passo para meus clientes. É uma base daquilo que você estuda e como você passa isso pro seu cliente. Porque não, gente, não é só bater punheta. Você também tem que estudar. Tem que estudar também. Inclusive, você tá fazendo um TCC focado nisso, né? Isso. No impacto do seu aplicativo, na evolução dos seus pacientes com o seu aplicativo. Qual é a maior transformação, assim, de vida que você observa nos homens que passam a conhecer seu próprio corpo? Nossa, tantas possibilidades de falar, mas eu acho que consciência corporal, acho que é a melhor fala. A consciência corporal, não só para você estar em pé, você estar sentado, você estar com uma postura adequada para ajudar o seu corpo a ter um máximo desenvolvimento, mas também para o lance sexual. Quando você tem consciência corporal do seu órgão genital, do seu desempenho sexual, da sua respiração, tudo muda. Então, a consciência corporal é um dos grandes fatores que ajuda aí as pessoas a se desenvolverem. Então, para quem acompanhou até aqui, né, e quer dar o primeiro passo para cuidar da saúde, Sim. né? Onde é que o pessoal encontra? Qual é o seu arroba? Fala seu arroba aí pra gente. Qual é o site? Fala de novo aí o site para baixar o aplicativo. Gente, uma perguntinha básica. Uhum. O meu Instagram, ele pode... não, porque não dá pra, né? Não dá pra coisar, né? Dá pra gente... Pronto, beleza. Você já tem, né? O Instagram, qualquer coisa vocês batem print lá gente, dele. fique tranquilo. Bom, pra poder achar a minha rede social, tá como igor.maceu. O Maceu tá M-A-S-S-U-E-R, Maceu. E o próprio site do aplicativo, né? Que, como a gente mesmo falou, o aplicativo ele não tá aí dentro das plataformas. Você baixa ele através do próprio site. O site é equilibriointimo.com.br. Coloca lá no seu navegador tudo juntinho. O primeiro que aparecer é o que você tem que clicar. Clicou, lê tudinho que o aplicativo vai lhe oferecer e depois acessa o link de acesso ao aplicativo, loga com a sua conta. E logo com a sua conta do Google, logo depois é só assinar e começar a utilizar. Tem um link na bio ali do seu perfil, que tem um link facilita na bio, também o pessoal. Através do meu Instagram, lá da Massoterapia, tem um link na bio, tanto pro WhatsApp, quanto para você acessar o site do Equilíbrio Íntimo. Ótimo, perfeito. Acabou? Foi. Gostou? Tem alguma coisa que você queira... Maravilhoso. Pra mim foi assim... eu me senti tão bem, eu me senti tão confortável. Que bom. Tá vendo, gente? Eu sabia que